livro antes do livro de Salmo. Se você tiver com dificuldade, chega no Salmo, um livro antes. Jó 42, versículo 10. Todos encontraram? Digo amém. Vamos ler aqui então a palavra do Senhor. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Senhor, nós somos gratos a Ti por estarmos na Tua casa nesta noite. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Obrigado, a Deus, pela Tua presença notória nesta casa. Obrigado por cada vida, por cada lar aqui representado. Obrigado, meu Deus, pelas vidas que estão nos acompanhando pela internet. Obrigado, meu Deus querido e amado, pela Tua graça e pela Tua misericórdia que tem nos acompanhado, Senhor, e nos acompanharão a todos os dias das nossas vidas. Ó Deus poderoso, que nesta noite o Senhor possa falar conosco por intermédio da Tua palavra. Fala com a Tua igreja, Senhor, fala comigo, fala conosco nesta noite, pois nós estamos aqui é por Tua causa, Senhor. Por isso, fala conosco, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode tomar teu assento, enquanto o pastor Fausto vai me dar um copo d'água ali. Glória a Deus. Irmãos, este ano de 2022, Deus falou ao meu coração, quando eu estava em oração no mês passado, que, Deus te abençoe, vaso, que este ano de 2022 vai ser o ano da restauração. Ah, pastor, mas eu vi lá na igreja, lá falou que é o ano do crescimento, lá na outra falou que é o ano da multiplicação. Para cada ministério, para cada igreja, o Senhor tem uma palavra profética. E para este ministério, o Senhor disse ao meu coração que vai ser o ano da restauração. E hoje eu quero falar com você sobre restaurando o altar da oração. Restaurando o altar da oração. O livro de Jó é um livro que trata sobre o sofrimento da humanidade. Eu me lembro, irmãos, há uns anos atrás eu estava passando uma luta tão travada, uma prova tão grande, que eu falei, eu vou ler o livro de Jó. Porque o livro de Jó, irmãos, ele trata sobre o sofrimento. E ninguém melhor para falar sobre sofrimento do que Jó. Porque Jó foi provado num tempo diferente do nosso. Hoje nós temos o entendimento do que é o mundo espiritual. Nós temos o entendimento que o adversário das nossas almas, Satanás, ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Mas Jó naquele tempo, ele não tinha entendimento. No Antigo Testamento você não vê manifestações de demônio. No Antigo Testamento você não escuta falando sobre Satanás. Esse ensinamento, essa doutrina foi ensinada por Jesus. Nos tempos de Jesus, ele veio para trazer libertação aos cativos, ele veio para curar os enfermos, ele veio para pregar as boas novas aos contritos e quebrantados, ele veio pregar o arrependimento de pecados. Então Jesus, ele orava e os demônios se manifestavam, os demônios que traziam enfermidades, que traziam opressões. Havia até uma mulher que por 18 anos ela anda encurvada, corcunda, mas Jesus liberta aquela mulher e agora ela coloca-se ereta na presença de Jesus, porque os demônios habitavam nas vidas, mas ninguém tinha o entendimento. Mas Jó estava numa luta travada, ele estava passando por um momento de adversidade do qual ele não tinha ideia, ele não tinha a dimensão do problema que ele estava enfrentando.
Mas ele tinha uma esperança. O meu Redentor, ele vive. O meu Redentor vive. Como você tem lidado com as dificuldades, como você tem lidado com as lutas da vida? Pois elas vêm, irmãos, elas vêm para todos nós. A luta, uma hora ela vai bater na sua porta. Uma hora uma situação adversa, uma hora uma situação que você não esperava vai tirar os teus pés do chão para fazer você orar mais, para fazer você buscar mais a Deus, porque Deus sabe, irmãos, como atrair-nos a Ele. Porque quando tudo está bom, irmãos, devagarzinho nós vamos esmorecendo na oração, nós vamos parando o nosso costume, o nosso propósito, nosso devocional com o Senhor na oração. Aí o Senhor dá uma apertadinha para nos trazer de volta para a presença dEle, porque o Senhor quer a sua igreja em oração, o Senhor quer o seu povo em oração, porque quando a igreja ora, Deus move o céu para abençoar a terra. Jó, ele vai enfrentar esta batalha, mas Jó não vai culpar a Deus pela sua luta. Jó não se revoltou contra Deus, porque ele confiava em Deus. A nossa segurança também deve estar em Deus. A nossa segurança deve estar em Deus. Vai entrar presidente, vai sair presidente, mas a nossa segurança está em Deus. Vai chegar enfermidade, vai sair enfermidade, mas a nossa segurança está em Deus. Ora você está trabalhando, ora você está desempregado, mas a nossa segurança está em Deus. Seja no momento bom, no momento adverso, a nossa segurança está em Deus. Pois o nosso Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O nosso Senhor é o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É Ele o nosso lugar seguro. Jesus é o nosso rochedo e é nele que nós estamos seguros. Ele nos sustenta com a sua mão poderosa. O diabo pode vir contra nós, mas entre nós e o diabo há o homem de mãos furadas. Jesus está entre nós e o diabo só toca naquele que ele permitir para um processo, porque ninguém nasce de propósito, mas todos nós nascemos para um propósito, que é glorificar, exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus. Não, eu nasci na família errada. Não, eu nasci no estado errado. Não, eu nasci no país errado. Não, eu não pedi para nascer. Ninguém nasce de propósito. Mas todos nós nascemos com um propósito, para glorificar ao nome do Senhor. Só você que nasceu com um propósito, levante a sua mão e glorifique, adore, exalte ao nome do Senhor. Pode aplaudi-lo bem forte, Ele é digno de louvor, de honra e de glória. Aleluia. Alamassuri kalamakandaramaka. Eu sinto a graça de Deus. O Senhor já está na casa. Ele está aqui, irmão, nesta noite. Aleluia. Assim como Jó passou pela adversidade, passou pelas provações, a gente aqui nesta noite que também está passando pela prova de fogo. A prova está tão intensa, a prova está tão doída, que tem gente aqui pensando em parar, pensando em desistir, pensando em fugir, pensando em abandonar tudo,
Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Essa prova está chegando ao fim. Essa prova está chegando ao fim. Porque o Senhor desceu na terra, está quebrando todo laço e está trazendo a vitória sobre a sua igreja. Após essa prova virá a honra de Deus. Porque Deus só prova aqueles que são dele. Só aqueles que são deles. Deus permite diversas situações, irmãos, nesse processo da provação. Diversas situações, seja finanças, saúde, família, ministério. Deus permite. Mas aqui, irmão, na vida de Jó foi o próprio diabo. Satanás se apresenta, olha a ousadia do diabo. Ele vai se apresentar na presença de Deus. Mas Deus é Deus, que sabe de todas as coisas. Ei, Satanás, de onde você veio? Eu vim de passear e rodear a terra. Olha como Deus é Deus. Viste o meu servo Jó? Viste o meu servo Jó? Jó, homem íntegro, reto, temente a mim, e se desvia do mal? Você viu Jó? Deus, irmãos, falando com orgulho de Jó. E o que Deus tem falado ao meu e ao teu respeito? Qual é o testemunho que Deus tem dado ao nosso respeito? Se Satanás apresentasse diante do Senhor, o Senhor ia falar assim: viste o meu servo Marcelo? O que Deus falaria de mim? O que Deus falaria de você? Porque Deus fala com alegria: viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente e se desvia do mal. Mas também o Senhor dá tudo para ele. O Senhor colocou uma roda de volta dele para ninguém tocar nele. O Senhor abençoa tudo que ele faz. Como ele não vai temer ao Senhor? Tá bom, vai lá, toca nele. Toque em tudo que ele tem, mas não toque na vida dele. Mas isso foi no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também, irmãos. Se está no Novo Testamento, significa que pode acontecer conosco. Jesus vai falar assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu, Jesus, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Irmão, por que Jesus não impediu, mas permitiu? Jesus podia falar para o diabo: ei, tira a mão do meu servo. Eu já morri na cruz, você não vai tocar. Por que Jesus permitiu? Porque estava sendo provada a sua fé. A cada luta, a cada dificuldade, a cada problema que nós passamos, é a nossa fé que está sendo provada para nós amadurecermos e conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Você vai testemunhando: passei pelo desemprego, a porta se abriu, glória a Deus. O meu casamento estava em ruína, mas Deus restaurou o meu casamento. Eu fiz o casados e Deus restaurou. Eu orei e Deus restaurou. Eu jejuei e Deus restaurou. É testemunha, cada prova que nós passamos, é a nossa fé que está sendo crescida, acrescentada, aumentada no Senhor.
Então Deus permite sim as provações, as dificuldades, porque andar com Jesus não é a ausência de dificuldade, mas é a experiência diária, é experiência, é bênção, é testemunho, é milagre, é vitória. Tem dia que nós estamos chorando sim, mas tem dias que nós estamos de pé contando o testemunho do milagre, porque Deus é bom. Ah não, isso é pecado. Você está nessa prova aí, ó. É pecado. Essa era a teologia dos amigos de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar, amigos de Jó, vai consolar a Jó. Ô Jó, tem alguma coisa errada na sua vida, tem pecado escondido, vaza. Confessa. Quem sabe Deus vai ter misericórdia, vai te perdoar. Confessa esse pecado aí, vaza. Porque quando nós estamos no processo, irmão, é nós e Deus. Quem está em volta não compreende o processo, mas quem está passando pelo processo, ele vai ser dependente de Deus, porque o homem não entende, a família não entende, os amigos não entendem, mas Deus entende, então vai buscar aquele que entende, porque Ele vai consolar, Ele vai confortar, Ele vai dar graça, Ele vai te ajudar nesse momento do sofrimento, da aflição, porque o sofrimento não é sinal da reprovação de Deus, porque Deus permite o sofrimento. Por isso que esse livro consola todos nós que estamos passando pelo momento desfavorável. Ele consola, irmãos, porque nós olhamos a luta do nosso irmão Jó e percebemos que assim como Deus mudou o cativeiro, Deus é Deus que pode mudar a minha e a tua situação. Eu nunca vi, eu não conheço ninguém que possa ter passado um sofrimento como o de Jó. Mas se Deus consolou, se Deus mudou a situação da vida de Jó, Ele pode mudar a minha situação e Ele pode mudar a tua situação. Quando nós restaurarmos o altar da oração, Deus pode mudar o nosso cativeiro. Jó foi perseguido pelo diabo, não por causa de um pecado escondido, mas por causa da sua sinceridade com Deus. Por causa da sua comunhão com Deus. Você acha que você que ora, que você que tem comunhão com Deus, o diabo vai ficar desapercebido da tua vida? Não, irmãos, ele vai vir contra você, porque ele perseguiu Jó, porque Jó era honesto, ele era íntegro, ele era bondoso, ele se desviava do mal, ele temia Deus, e isso chamou a atenção do diabo, porque o diabo quer derrubar quem está mais perto de Deus, quem está na presença de Deus, quem está com a vida no altar, quem está com a vida na oração. É nesses que o diabo vai tentar derrubar. Mas vamos restaurar o altar da adoração, o altar da oração. O altar da oração nós vamos restaurar, porque Deus está na nossa frente. Por causa do bom caráter de Jó, ele foi provado. Jó recebe o consolo do Senhor. Irmãos, imagina Jó. Um dia qualquer, de manhã, começam as notícias. Olha Jó, os inimigos roubaram os bois, as jumentas, as ovelhas, os camelos. Jó senta, então começa a fazer os cálculos do prejuízo. Quando chega outra notícia: Jó, os teus 10 filhos, seus 7 homens, suas 3 mulheres morreram de uma só vez. Irmãos do céu, o que é isso?
Uma coisa é você quebrar financeiramente, mas outra coisa é você perder todos filhos de uma única vez. Eu não consigo imaginar a dor de um pai, de uma mãe que perde um filho. Imagina perder os 10 filhos de uma única vez, irmão. É só Deus para consolar uma mãe, é só Deus para consolar um pai quando perde um filho, quanto mais 10, irmãos. Só Deus para consolar. E ali vem então um momento que até a sua esposa vai chegar em Jó e vai dizer: Jó, Deus não é na tua vida. Jó amaldiçoa o teu Deus e morre, porque Deus te abandonou. Deus não é na tua vida, Deus não é contigo, porque se Deus fosse contigo, nós não estaríamos passando por isso. Mas Deus, que conhece as nossas vidas, só Ele sabe como consolar, só Ele sabe como tratar, só Ele sabe como nos provar. Porque às vezes, irmãos, você ser provado na área financeira, para você é tranquilo, já passou tanta luta financeira, emprego, desemprego, conta gorda, conta magra, conta paga, conta não paga. Você já está tão acostumado que talvez a luta financeira já não é tão intensa assim para você. Mas tem gente que às vezes, irmão, por passar uma luta na família, na área financeira, na área familiar, na área sentimental, na área da saúde, é uma prova intensa. Porque cada um tem uma medida e cada um, Deus prova de um jeito, porque Deus e o diabo sabem, irmão. O diabo sabe aonde tocar. O diabo sabe, irmãos. Jó estava nessa situação de perdas e a sua esposa nesse momento de vez está ao seu lado, acompanhando junto com ele no momento da adversidade. Jó, amaldiçoa o teu Deus e morra, que eu estou saindo fora, eu estou indo embora, se vira, Jó, eu não aguento, eu não tenho estrutura para suportar a perda dos meus filhos, eu não tenho estrutura para passar por tudo isso. Porque Satanás, ele tenta distorcer, irmãos, a bondade de Deus, o caráter de Deus. Ele quer mostrar que através das perdas, que Deus é um Deus injusto, que é um Deus mau, que é um Deus carrancudo, que Ele não é um Deus bom. Então ele tenta mostrar para nós na hora das perdas, nas horas das dificuldades, que Deus não é um Deus bom. Mas é nessas horas que Deus conhece o meu e o seu coração. É nessa hora que Deus prova o meu e o seu coração. É na hora das perdas. Você estava adorando, mas você perdeu, continua adorando. Você estava na casa do Senhor louvando, você perdeu, continua na casa de Deus louvando. Você estava orando, mas você perdeu, continua orando. É na hora das perdas que Deus está vendo o meu e o teu coração. A minha, a tua vida. Deus estava no controle de toda essa história, de tudo que estava acontecendo, porque a primeira fase do processo Jó passa, porque depois o diabo vai aparecer lá de novo. Primeira fase das perdas, Jó passa. Nu eu vim. Jó 1:20. Nu eu vim, nu eu voltarei. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu adoro quando tudo vai bem, mas também quando tudo vai mal. Eu continuo adorando, eu continuo crendo, eu continuo confiando, mesmo quando tudo está dando errado, eu continuo confiando. Ah, então Satanás aparece lá de novo. Ah, mas também ele continua saudável. Ele vai batalhar e vai conquistar tudo novamente. E Deus vai lá e diz para Satanás: tudo bem, você vai tocar, mas não vai tocar na vida dele. E ele vai e traz uma enfermidade sobre Jó.
aonde apodrece a sua carne, e o seu consolo é um caquinho de telha, aonde ele usa para coçar as suas feridas. O cheiro de podre era tão grande que as pessoas não conseguiam chegar perto de Jó. A situação que esse homem chegou, irmãos, por confiar em Deus, por adorar a Deus, por continuar exaltando a Deus, porque mesmo, irmãos, nós não entendendo nada, mesmo nós não entendemos o processo, continue crendo. Continue crendo, irmão, mesmo não entendendo, porque Deus tem todo o poder para restaurar tudo aquilo que está fora do lugar. Deus tem todo o poder para restaurar. Deus age não como age o homem, mas Deus age. Quando Ele age, ninguém pode impedir. Jó mesmo vai dizer isso aqui nos capítulos anteriores, capítulo 40, se não me falha a memória. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus, o operar de Deus, ninguém pode impedir. Jó continuava crendo que Deus ainda ia mudar o seu cativeiro, que Deus ainda ia mudar a sua história. Mas a primeira coisa aqui que eu quero destacar, irmãos, na vida de Jó, é o processo do silêncio de Deus. Porque se nós pegarmos do capítulo 3 até o capítulo 37, você vai ver o silêncio de Deus. E Jó, por 14 vezes, ele vai dizer: por que Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Parece nós, quando estamos no processo, nós queremos saber o porquê do processo, mas Deus não falava com Jó. Quando estamos passando pela prova de fogo, irmãos, nós queremos ouvir a voz de Deus, porque mais do que você não ouvir a voz de Deus, é o vazio que você sente, que parece que Deus te abandonou, que Deus não está mais com você. Aí você vai e procura um profeta, vai num culto de revelação, Deus usa o vaso, fala com a igreja toda e você vai embora chupando o dedo. Você vai lá, pede para o profeta orar e nada. Você continua naquela mesma situação. Porque o silêncio de Deus, irmãos, é um dos processos mais doloridos na vida de um cristão. É você querer ouvir a voz de Deus, é você querer ter a revelação da palavra de Deus e o silêncio de Deus. Não é fácil. Capítulo 31, versículo 35. Jó vai clamar ao Senhor e vai dizer: tomara que eu tivesse quem me ouve. Tomara que eu tivesse quem me ouvisse. Que o Todo-Poderoso me responda. Mas ele não tem resposta. O processo da vida de Jó demorou 3 anos. 3 anos de perda, 3 anos de enfermidade, 3 anos de solidão, 3 anos clamando, 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 e talvez ele dissesse como o profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, mas cadê se eu não estou tendo resposta alguma? Mas o tempo de Deus falar, o tempo da palavra se cumprir, o tempo de Deus agir vai chegar, e quando Deus falar, quando Deus bradar, quando a história mudar, você vai levantar as mãos para o céu e vai glorificar pelo processo, porque depois desse processo você sairá mais crente do que quando você entrou no processo. Capítulo 38 ao 40, Deus fala com Jó no meio de um redemoinho. Depois do tempo do silêncio, Deus vai falar. Mas Deus não vai falar o que você quer ouvir. Deus não trouxe lá a explicação para Jó, dizendo: ó Jó, lembra daqueles 16 porquês?
Ó, o primeiro é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse. Não! Deus começou a trazer mais 70 perguntas para Jó. E dessas 70, 56 até hoje o homem não consegue explicar. Porque operando Deus ninguém impedirá. Quando Deus opera o homem não explica. Quando Deus opera só Deus explica. Porque é Ele que opera o milagre. Porque Deus ele não vai responder como nós queremos. E nem na hora que nós queremos. Não sei se com você é assim, irmãos. Eu já passei processos com Deus. Que eu subia um monte, descia um monte, subia um monte, descia um monte. Me trancava na igreja, ficava orando, esperando Deus falar. Terminava o meu propósito, minha campanha, a minha oração, falava, agora Deus vai falar comigo. E nada. Porque Deus responde, sabe quando? Quando Ele quer responder. Não quando nós queremos a resposta, mas quando Ele quer falar. Mas quando Ele quer falar, irmão, às vezes você está em casa, o telefone toca, às vezes é uma mensagem que chega. Às vezes na rua Deus vai usar um profeta para falar contigo. Quando Deus quer falar, irmão, vem gente de tudo quanto é lado confirmando que Deus está falando para que mostrar que é o tempo de Deus está chegando. Então fique tranquilo, se você está nesse processo do silêncio. Fica tranquilo, irmãos, continue fazendo o que você estava fazendo, cultuando, orando, jejuando, lendo a palavra, louvando, porque Deus vai trazer a resposta dele sobre a sua vida. Não respondeu nada, mas Deus falou da onde? No meio de um redemoinho. Meu Deus, eu pensei que todo vento era o diabo. Porque quem destruiu a casa dos filhos, soterrando a casa e matando os 10 filhos de uma só vez, foi o diabo. Veio um vento leste lá, derrubou a casa, soterrou todo mundo morreu de uma vez só. Mas Deus também usa o vento para colocar em ordem tudo aquilo que está em desordem. Deus usa o vento para tirar o que precisa ser tirado e para acrescentar o que precisa ser acrescentado. Tem hora que parece que nós perdemos o controle da situação, que tudo está uma bagunça, é o vento de Deus. Porque depois do vento de Deus tudo vai começar a se acertar, tudo vai começar a entrar no lugar. Porque depois desse vento, Deus vai trazer a resposta, Deus vai trazer as coisas de volta para o seu lugar. Deus fala com Jó, Deus vai perguntando para Jó, onde você estava quando eu fiz o firmamento, quando eu coloquei o plumo sobre a terra, quando eu coloquei a distância para que o mar não atravesse, quando eu foi fazendo um monte de pergunta doida, irmão, para Jó. E Jó doidão. Só restou o que a Jó? Capítulo 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu, Jó, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Antes dessa luta, antes desse processo, antes desse momento de adversidade, eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Depois que Deus falar com Jó, Jó vai se arrepender. Jó vai falar com Deus, Deus, me perdoa, eu falei de coisas que eram insondáveis, coisas maravilhosas demais para o meu entendimento, porque o meu entendimento é muito raso diante da tua grandeza, diante da tua profundidade. Deus, me perdoa. E Deus perdoa Jó. Depois disso, entramos nesse texto que nós lemos. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava.
Mudou, coloca aqui o seu nome. Mudou a sorte do Marcelo quando este orava. Coloca o seu nome. Mudou o nome do Edson quando este orava. Mudou o nome do Ari quando este orava. A oração, irmão, é o que vai mudar essa situação, é a oração. É a oração. Deus quer a restauração do altar da adoração, da oração. É oração, tá bom, irmãos? Mas a oração, a adoração está indo junto. Vai adorando e vai orando. Vai adorando e vai orando. Vai orando e vai adorando. Porque Deus está restaurando. Quando nós restaurarmos o altar da oração, a sorte vai mudar. A nossa sorte não é a sorte do mundo, é aquela que a gente lança e seja que Deus quiser. Não. Quando fala a sorte vai mudar, é a nossa vida, é a nossa história, é essa situação. A situação vai mudar quando nós orarmos. Porque após a oração, irmãos, Deus quebrou o cativeiro de Jó. Depois da oração, Deus restaurou a saúde de Jó. Depois da oração, Deus restaurou as finanças de Jó. Depois da oração, Deus restaurou o casamento e a família de Jó. A mulher voltou, irmão. Mas eu entendo a mulher. Porque ela perdeu 10 filhos. Ela volta. Ela volta, irmãos, porque Deus ainda tinha um propósito na vida de Jó. Vai dizer o texto aí, irmãos. Se você pegar lá no capítulo 1, você vai ver o que Deus fez na vida de Jó. Versículo 12 do capítulo 42 diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas. Ele tinha 7.000. Deus dobrou, irmãos. O último estado de Jó foi melhor do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 juntas de jumentas. Também teve outros 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. As 3 meninas de Jó, irmãos, era Mis Uz. Uz era a cidade que Jó morava. A Bíblia vai dizer aqui, ó, vamos continuar lendo para você ver, que não é invenção minha não. Versículo 14. Chamou o nome da primeira Gemima, e da outra Késia, e da terceira Querem Apuque. A toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Irmão, naquela época não tinha meninas tão lindas como as 3 filhas de Jó, porque Deus deu o melhor. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui, porque eles tinham 10 filhos antes do processo, mas depois do processo Deus deu novamente 10 filhos. Os 10 filhos não vão substituir os 10 primeiros que se perderam. Mas o que Deus está dizendo, os 10 primeiros, Jó, já está comigo aqui no céu. Mas eu vou te dar mais 10 para te alegrar aí na terra. Porque, irmãos, tem perdas irreparáveis, mas tem presentes de Deus que consola aquilo que nós perdemos. O que Deus está nos dizendo aqui nesta noite: vira a página para o que você perdeu. Vira a página para aquilo que se foi, porque, como já disse o Fernandinho, uma nova história Deus tem para mim, uma nova história Deus tem para nós. Se nós ficarmos olhando para aquilo que ficou para trás, nós não avançaremos para o novo, mas deixa o velho para trás e prossiga, porque o novo é melhor do que ficou. Pode subir os irmãos do louvor.
masuri candaramakala macheriandalamakai. Volte hoje para Deus. Ah, pastor, mas não estou desviado. Não, volte. Volte a restaurar o altar da oração. Sabe aquela hora que você fechava a porta do seu quarto e ficava a sós com Deus? Sabe na madrugada quando ninguém te via, mas você estava lá a sós com Deus? Sabe aquele momento, aquele cantinho que é só teu e Deus? Deus está com saudade, irmão, Ele está te chamando de volta. Restaure a sua vida espiritual, porque o diabo mexeu nas finanças. O diabo mexeu na família, o diabo mexeu na saúde, mas não é porque o diabo queria o dinheiro de Jó, não é porque o diabo queria só destruir a família de Jó, não, o que o diabo queria era mexer na vida espiritual de Jó. Aquilo que o diabo quer fazer nas nossas vidas, não é porque ele está precisando, é porque ele quer destruir a tua comunhão com Deus. Ele quer te afastar da comunhão com Deus. Então restaure hoje, volte hoje e restaure o altar da oração. Assim abençoou o Senhor o último estado de um Marcelo, mais do que o primeiro. Assim abençoou o Senhor o último estado da Eliette, mais do que o primeiro. Assim abençoou o Senhor o último estado do irmão Raul, da irmã Soli, mais do que o primeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando restaurou o altar da oração. Alamassuri Candaramakai. Vamos restaurar este ano de 2022 o altar da oração, aonde nós vamos orar mais, aonde nós vamos buscar mais a presença do Senhor, aonde nós queremos buscar mais em oração a presença do nosso Deus, porque aí Deus mudará o nosso cativeiro. Só você que quer restaurar o altar da oração, coloque-se de pé. Só você que quer restaurar a sua vida espiritual, coloque-se de pé. E nós vamos orar, porque eu sou o primeiro aqui, irmão, nessa lista. Eu quero, irmão, ser restaurado. Eu quero restaurar a minha comunhão com Deus. Eu quero restaurar o meu altar na oração. É na oração que tudo vai acontecer, irmão, porque se você tenta do teu jeito, se você tenta da sua maneira, não está dando certo, é porque você está fazendo do seu jeito. Mas quando nós restaurarmos o altar da oração, vai dar certo, porque aí nós não precisamos fazer, porque Deus fará por nós. Vamos orar.